Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para conversar com vocês a respeito de um cineasta que, para mim, é o melhor cineasta brasileiro de todos os tempos, mas por muito. Inclusive, presto homenagem a ele no meu último livro, que é esse aqui, Cinefilia Crônica, comentários sobre o filme de invenção, que você pode encontrar clicando no link que está na descrição desse vídeo. Walter Hugo Cury esse ano completaria 90 anos de idade e, infelizmente, está um pouco esquecido aí da memória dos cinéfilos, né? Mas, de qualquer maneira, é importante fazer esse resgate porque ele traz alguns aspectos do cinema brasileiro que foram um pouco encobertos pelo movimento do cinema novo, quando na realidade o Cury também pode ser considerado um cineasta novo, uma estética nova no cinema daquele período entre anos 50 e 60. Bom, o Cury nasceu em São Paulo em 1929 e chegou a cursar filosofia na USP, mas ele abandonou a carreira acadêmica para se dedicar à grande paixão dele mesmo, que era o cinema. Isso no final dos anos 40. Então ele pega ali aquele momento em São Paulo em que a cultura dos estúdios vinha com efervescência, com a Vera Cruz, com a Maristela, com a Multifilmes, então ele passou a transitar nesse ambiente. Já na primeira empreitada cinematográfica dele, ele começa muito bem realizando um filme chamado O Gigante de Pedra. Hoje em dia, na realidade, só há um pequeno trecho desse filme que sobreviveu à ação do tempo, mas dá para perceber que o Cury ali era muito influenciado justamente por esses filmes de gênero que os estúdios paulistas produziam, não é? Então, enquanto ele iniciava essa carreira, ao mesmo tempo ele se tornou crítico cinematográfico do jornal O Estado de São Paulo e diretor de imagem na TV Record. De um lado, ele apresentou ao público brasileiro o cinema de Ingmar Bergman, que foi uma grande influência para ele. Quem conhece os filmes dele sabe que existe uma influência muito grande do cineasta sueco. E de outro, ele aprendeu toda a arte da direção trabalhando numa TV. Em 1955, ele realiza o segundo filme dele, Estranho Encontro, nos escombros da Vera Cruz, agora rebatizado como Brasil Filmes, e aí a gente já consegue ver a estética que o Cury vai perseguir ao longo da carreira dele nos anos 60, 70 e 80. As marcas registradas dele começam a aparecer nesse drama psicológico, até em certo aspecto um pouco expressionista, um pouco noir, um filme realmente excelente para um jovem diretor, muito premiado inclusive. E depois desse filme, ele vai realizar um outro trabalho do qual só existe uma parte também hoje em dia, que é Fronteiras do Inferno, uma história de garimpo, uma história de aventura. Também de aventura é o último filme dele dos anos 50, feito ali entre 59 e 60, que é Na Garganta do Diabo. É um drama histórico, se passa durante a Guerra do Paraguai, né? Portanto, falado em inglês, com um financiamento internacional. Portanto, ele já demonstrava que valia a pena investir num tipo muito peculiar de cinema. Só que a estética dele, o estilo dele, vai se desenhar de fato e vai se consolidar a partir de A Ilha, de 1961, que é um filme que já mostra um outro lado dessa poética curiana, digamos assim, que é a exploração dos conflitos e dos desejos, dos anseios e das frustrações da alta sociedade paulista. E isso vai ficar mais claro também em Noite Vazia, que é o filme mais conhecido dele desse período, O Corpo Ardente, As Amorosas, que são os filmes que ele realizou ao longo dos anos 60. Nesse ponto é importante dizer que talvez a carreira dele tenha sido um pouco ofuscada justamente porque enquanto os cineastas cinemanovistas lutavam contra essa cultura de estúdios e queriam trazer para as telas do cinema aquilo que eles julgavam ser um Brasil de verdade, um brasileiro real, problemas de ordem sociopolíticas, o Cury estava mais preocupado em examinar a psicologia das pessoas, do indivíduo, onde tudo na realidade começa, na menor parte de uma sociedade que é o indivíduo. Por isso, muitas vezes, ele foi taxado de um cineasta pernóstico, um cineasta pequeno burguês alienado, o que de certa forma prejudicou um pouco a circulação dos filmes dele, sobretudo anos mais tarde. Mas a verdade é que durante os anos 70 ele vai conseguir uma grande proeza, que é realizar filmes de conteúdo denso, bastante elaborados, no ambiente do cinema da boca, que
priorizava o erotismo e as comédias eróticas, sobretudo. Então, sem abrir mão do estilo denso, do estilo pesado até, o Cury continuou produzindo ao longo dos anos 70 trabalhos da ordem de As Deusas, O Desejo, Convite ao Prazer, O Prisioneiro do Sexo, todos estes filmes, claro, recheados com algum erotismo por uma demanda do produtor, mas com um conteúdo bastante hermético às vezes, não é? Com discussões filosóficas, com discussões psicanalíticas. É nesse momento que ele se torna o grande cineasta das mulheres, porque ele vai desenvolver uma técnica de enquadramento e de tratamento estético da imagem do corpo feminino e de como isso é inserido dentro do contexto praticamente inédito, indo na contramão do que era produzido naquela época. Claro que vocês vão se lembrar também da grande polêmica da carreira dele, que é o filme Amor, Estranho Amor, com Xuxa Meneghel, que agora recentemente até declarou que o filme é lindo, que deve ser visto, ou seja, ela conseguiu rever a própria ideia que ela tinha daquele trabalho. Foi taxado de um filme que faz apologia à pedofilia, é um filme pornográfico, mas não tem nada nem de pornográfico e também não faz apologia nenhuma à pedofilia. É, na verdade, outro drama histórico, porque se passa nos bastidores do golpe do Estado Novo em 1937. Versatilidade do Walter Hugo Cury é tão grande que ele também se aventurou no cinema de gênero já na fase consolidada da carreira dele. Nós temos, por exemplo, O Anjo da Noite, que é um filme que flerta com o terror psicológico e com o terror sobrenatural. O mesmo acontece com As Filhas do Fogo, do final dos anos 70, e em 1984 ele faz até uma ficção científica, sem naves espaciais, sem efeitos especiais, né? Que é o filme Amor Voraz. Nos anos 90, o Cury realiza apenas 2 filmes, sendo eles As Feras, de 1995, aproveitando até algumas cenas que ele já havia filmado no final dos anos 80, no final dos anos 70, perdão, mas que não foram utilizados, então ele reaproveitou esse material. E depois Paixão Perdida, que é o último filme dele, em que ele encerra a saga daquele personagem icônico dele, que é o Marcelo Ronde. É um personagem que ele cria, um arquétipo de personagem que é sempre o homem rico, é sempre o homem cercado de belas mulheres, aquele que não precisa se preocupar com os bens materiais, no entanto é um homem infeliz, vazio, porque transita entre o desejo predatório por mulheres, ao mesmo tempo que isso não aplaca um vazio interior que ele sente. É um personagem que nasce lá nas Amorosas, em 1968, e vem caminhando, tomando formas diferentes, ora um adolescente, ora um homem mais velho, ora um homem já mais velho ainda, como é o caso de Paixão Perdida, mas sempre com as mesmas características, as mesmas facetas. Bom, eu poderia falar sobre Walter Hugo Cury durante horas e ainda assim não conseguiria alcançar toda a versatilidade da carreira dele. Mas se você ficou curioso para saber mais, como eu já falei, confira o meu livro Cinefilia Crônica e também veja no canal de cursos do Cinemascope o curso que eu ministro de Introdução à Linguagem Cinematográfica. Lá eu comento mais sobre os trabalhos do Walter Hugo Cury de uma maneira um pouco mais esmiuçada, até para poder abordar as várias nuances do trabalho de câmera dele, do trabalho estético deles, ok? Espero então que isso sirva para que vocês conheçam esse grande cineasta, o meu favorito por muito, como eu já disse, e espero vocês na próxima. Até já!